Nós temos os três exemplos. E reta secante é aquela, ó, que corta em 2 pontos a circunferência, cortando no ponto A e no ponto B. Temos a reta tangente, cortando em um ponto só, tocando, e a reta externa, que ela está literalmente afastada aqui. Agora observe aqui no GeoGebra. Temos 3 retas, eu vou tingir cada uma de uma cor distinta. Essa reta azul, eu irei inclusive estar movendo ela para facilitar. Ela é uma reta secante, tangente ou externa? Lembra que a reta secante é aquela que corta a circunferência em quantos pontos? 2. 2. Então essa reta azul ela está tocando a circunferência no ponto B, ó. Dá um zoom aqui para você enxergar melhor. No ponto B e no ponto C. Então essa reta azul ela é secante, ela corta em 2 pontos a circunferência. Esta reta aqui vermelha, ela é tangente, ó. Observa que mesmo eu movendo, ela toca a circunferência em quantos pontos, ó? Em um. Em um só. Ela é Ué. tangente, tá? E olhamos para essa verde, ela é uma reta externa, ela não está tocando a circunferência. Aí uma outra coisa que a gente precisa dentro desse assunto perceber, e eu vou revezar com o livro de novo para poder recapitular, é o seguinte: há nessas 3 situações uma distância demarcada entre o centro da circunferência, observe, centro da circunferência O e a reta S, que está exatamente no ponto M. Essa distância, como não tem um valor numérico ainda, ele está sendo chamado de D. E ela é comum nas demais situações, ó. Observe aqui. Temos a reta tangente e também há uma distância partindo do ponto O, ponto central, ao ponto T da reta tangente. Essa distância azul também chamada de D. E também na reta externa há uma distância semelhante, ó, partindo do ponto O até a reta S no ponto N, também chamada de D. Só que há diferenças nessas distâncias. E eu quero que vocês percebam aqui. Na reta secante, essa distância ela é menor que o raio. Lembra que o raio é o Aham. segmento que parte do centro até a borda da circunferência. E essa distância D é menor, pois ela está um pouco interna à circunferência. Quando olhamos aqui na segunda situação, reta tangente, essa distância D, inclusive já está com a demarcação. Ó, D é igual ao raio, porque ela parte do centro, toca tanto na reta, quanto ao mesmo tempo na circunferência, que é o trecho avermelhado. Então ela tem o mesmo comprimento do raio. E já quando olhamos aqui, também salta aos olhos, a reta, o segmento D, ele parte do centro e vai até externo, fora a circunferência, tocando na reta. Portanto, esse segmento azul é maior que o raio, pois o raio parte apenas daqui e para aqui, ó. E o segmento D, ele continua até a reta. Então vamos pegar aquele mesmo exemplo que foi colocado aqui no GeoGebra, ao mesmo tempo, para a gente conseguir perceber isso aí. Eu vou traçar um raio para vocês conseguirem perceber com mais clareza. Esse é um raio que parte do centro e vem até a borda da circunferência. E observe que o raio tem sempre o mesmo tamanho. Eu vou estar colocando o comprimento dele aqui para facilitar ainda mais para a gente. O raio tem tamanho 5. Observe como é fácil de perceber isso. O raio, ao chegar próximo desse segmento D na secante, ele realmente é maior. Raio é maior que D, não é verdade? Porque o D para aqui e o raio continua. Ele vai até um pouco maior, que é o que a gente acabou de citar no início lá. E quando eu trago esse raio para cá, para a reta tangente, observa que ele tem exatamente o mesmo tamanho. Ó. Ele encaixa perfeitamente. Então o raio ele é igual ao segmento D em relação ao centro e à reta tangente. E quando eu trago aqui para a reta externa, o raio realmente é menor que o segmento D. Ó. No caso aqui específico está chamado de M. E eu vou colocar cada um dos comprimentos desses segmentos D, observe aí, vou colocar o segmento D relacionado à secante, ó, tem tamanho 3,2
94, menor que o raio. O segmento relacionado à tangente, ele tem tamanho 5, portanto igual ao raio. E o segmento relacionado à reta externa tem tamanho 7,32. E fica fácil para vocês perceber a partir desta animação. Vou colocar o raio para se movimentar. Raio menor que esse segmento. E 5 e 5, ó, igual ao segmento da tangente, o D. E é maior que o segmento da secante. Observa que isso salta aos olhos, não é verdade? Claramente é perceptível, fácil para relacionar o tamanho do raio com os segmentos que estão notados aí. Eu vou pausar essa animação. Nós vamos focar principalmente relacionado àquelas três situações: reta secante, tangente e reta externa, apenas na reta tangente. Ela tem propriedades que nos importa explorar aqui e eu tentar mostrar no GeoGebra para facilitar para vocês. Então, temos aqui o título, propriedades da reta tangente. A primeira propriedade, vamos tentar entender ela aqui de forma bem fácil. Vou dar um zoom para ficar o quanto maior para vocês aí, melhor. Temos uma reta tangente, vocês já conhecem os critérios da reta tangente. Ela toca em um único ponto a circunferência. Agora imagine que eu coloque um segmento de reta do ponto central, que a gente já fez isso lá, até este ponto aqui, ó. E já está feito aqui embaixo. Eu vou só rolar para vocês visualizarem. A gente percebe que esses dois ângulos aqui, representado por esse quadradinho com o ponto central, ele é retângulo. Esse quadradinho significa que ele é retângulo, ou seja, mede 90 graus. E a nossa propriedade consiste basicamente na seguinte, ó. Toda reta tangente, toda e qualquer reta tangente, ela é perpendicular ao raio que concorre no ponto de tangência. Aqui, perpendicular quer dizer basicamente que o ângulo formado entre elas duas, distância D e a reta, é 90 graus, que é o que está disposto aqui, ó. Vejamos isso aí, esta propriedade direto no GeoGebra. Então temos aqui uma reta tangente, já está com os seus dois ângulos traçado, e essa reta ela é perpendicular a esse raio, ó, somente porque esse raio está no ponto de tangência. O que é perpendicular? O ângulo formado entre a reta e o raio é 90 graus. Ó. Esse ângulo é 90. Então a propriedade é essa. A reta tangente ela é sempre perpendicular ao raio que concorre no ponto de tangência. Isso quer dizer basicamente que se eu pegar uma semi-reta qualquer aqui, ó, e colocar num local onde não seja o ponto de tangência, ó, eu coloquei aqui. Aqui não é o ponto de tangência dessa reta. A reta tangencia aqui. O ângulo formado aqui, ó, ele não é 90 graus. Agora aqui sim. Vamos verificar para ficar claro para vocês. Ó. Verificar este ângulo aqui, ó, e observe que ele não é 90. Observe, ele é 135,70. E eu vou até aproveitar e vou movimentar aqui. Ó, por mais que eu movimente essa reta, observe que o ângulo aqui, ó, este ângulo continua com o mesmo valor. Então a propriedade ela é validada para a gente. A reta ela é perpendicular ao raio que concorre no ponto de tangência. Aqui. Deixa eu apagar essa. Ainda que eu faça o movimento geral aqui. Ó. Observa que continua o mesmo valor. Essa é a primeira propriedade. Agora eu volto para a página do livro para a gente abordar a segunda propriedade. Temos agora a segunda propriedade e observe que tudo isso que a gente já viu até agora vai ser utilizado aqui. Nós temos duas retas tangentes a essa circunferência. Uma partindo do ponto A, ó, azul, vindo até o ponto P. A outra partindo do ponto B, azul, ó, vindo até o ponto P. Então temos duas. As duas retas azuis são tangentes. E temos também os dois raios ao ponto de tangência, ó, partindo do zero ao A, e o ângulo já está aqui demarcado, ó, simbolizando 90. Também partindo do zero ao B,
o ângulo já está demarcado, também demarcando 90. Então, observe o seguinte, o que essa propriedade diz na prática. Quando nós temos uma circunferência, ó, e duas retas tangentes a ela, desde que essas retas passem ao mesmo tempo num ponto externo, ou seja, fora da circunferência. Quer dizer que esses dois segmentos azuis têm o mesmo tamanho, as duas retas. Ou seja, a distância que vai de P até A tem sempre o mesmo tamanho da distância que vai de P até B. Isso para qualquer duas retas, ainda que eu faça a animação. Aí eu quero fazer essa animação no GeoGebra para ficar fácil para vocês entenderem. Eu vou partir uma circunferência aqui, de novo, de tamanho 4. Vou colocar agora um ponto externo, fora das retas, e vou pegar duas retas tangentes e vou traçar aqui, ó. Observa, duas retas tangentes. E observa que eles tocam em um ponto específico. E eu vou colocar os pontos para vocês perceberem. Essa reta toca na circunferência exatamente no ponto C. E esta exatamente no ponto D. Ainda que eu faça essa movimentação, ó, observe que elas duas continuam tangente, tocando em um único ponto, ó, ainda que eu movimente. Agora vamos fazer aquilo que a teoria lá nos permitiu. Vamos traçar o raio que parte do ponto centro, ó, até o C. E sabemos que ele irá ser perpendicular a essa reta superior. Então vamos colocar este raio. E vamos colocar mais um outro raio partindo de A até o D. Observe que eles são perpendiculares. Vamos verificar fazendo a medição. Observe. Realmente é 90. E neste, realmente é 90. Então, está exatamente como citado lá. Agora vamos verificar se realmente para essa situação é verdade que a distância, ó, que parte de C até o ponto externo tem o mesmo tamanho da distância que parte de D até o ponto B. Vamos fazer a medida. Ó, o comprimento aqui, ó, 16,61 e o comprimento desse 16,71. Então tem o mesmo tamanho. Agora eu vou fazer a animação, ó, ainda que eu movimente, ó, os dois tamanhos estão reduzindo de tamanho ao mesmo tempo, mas no momento que eu paro, ó, o segmento continua com o mesmo tamanho. De B a C, 6,96. De B a D, 6,96. Para qualquer lugar que eu vá, ó, eles continuam com o mesmo tamanho, ainda que eu chegue o mais próximo que der. Observe. Observe que os tamanhos, ó, a segunda propriedade basicamente diz que os dois segmentos gerados da tangência até o ponto externo, eles têm o mesmo tamanho.